Evangelho escrito por São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste segundo domingo da Quaresma, rezamos a transfiguração do Senhor e somos convidados a transfigurar nosso coração para enxergar com os olhos de Deus as realidades humanas que precisam de transfiguração e de mudança. Jesus toma consigo 3 dos seus discípulos, talvez os 3 que mais precisassem de provas de que Deus estava com eles. Pedro foi um dos que mais tiveram dificuldade de entender as propostas de Jesus e sempre demonstrou muita resistência em aceitar que o caminho da glória passa necessariamente pela cruz. Os outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, são aqueles cuja mãe queria um lugar de destaque para eles no reinado de Jesus. Daí a razão pela qual Jesus tenha escolhido estes 3, e não os outros, para estarem com ele na montanha e para revelar a eles a luz de Deus que transfigura nosso coração, muda os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Jesus se transfigura para transfigurar com a lógica do amor de Deus o coração destes discípulos. Jesus no Monte Tabor revela o seu lado divino e de Filho amado de Deus, o qual deveria ser escutado. Essa cena se completa quando aparecem Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. A voz de Deus, que é ouvida, é fundamental para transfigurar a vida dos discípulos, pois é preciso confiar que Jesus é o Filho de Deus e, ao escutar sua voz, aprender dele a fazer em tudo a vontade do Pai. Pedro fica maravilhado com tudo que assiste e o seu desejo é permanecer ali para sempre e propõe armar sobre o monte 3 tendas. As tendas que Pedro queria fazer expressam uma certa acomodação e isso é o oposto daquilo que Jesus espera dos seus discípulos, pois a transfiguração de Jesus está relacionada ao chamado para a missão. A experiência da luz, da força de Deus, no alto do monte, revela mais forte ainda ao coração dos discípulos que sua missão é na planície, onde a vida está ferida, esquecida, e é na planície que os discípulos devem transfigurar a vida com a luz de Deus. Por isso, nesta Quaresma,
escutemos verdadeiramente a Jesus e que a Sua palavra nos ensine a amar aquilo que é de Deus e a nos comprometer e transfigurar as realidades deste mundo, que foram desfiguradas pelas mãos dos homens.